Fala galera, Pedro Fernandes para mais um vídeo aqui do Bora Investir. E nesse vídeo aqui a gente vai te falar 5 melhores maneiras para você deixar o seu dinheiro rendendo acima da inflação. Sabe a danada da inflação, né? Que faz o seu dinheiro perder valor ao longo do tempo. Então você vai aprender a deixar o seu dinheiro sempre rendendo acima da inflação. Ele sempre vai render um tanto ali que a inflação vai estar tirando todo mês, mas rendendo um valor acima. Então você vai aprender a fazer com que seu dinheiro sempre esteja ganhando valor ao longo do tempo. Eu tenho certeza que nunca te falaram isso em lugar nenhum e aqui no Bora Investir você vai aprender. Então, para você ficar feliz e eu ficar feliz também, você já pode dar um like nesse vídeo antes dele começar. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pro pai, pro cachorro, pra galinha, pro gato. E também ativa aquele sininho aqui do lado para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo no Bora Investir. Então bora pro vídeo, pode soltar a vinheta e vamos aprender a ganhar dinheiro acima da inflação. Então pessoal, a inflação do momento ela é medida por alguns órgãos do governo e normalmente ela vem com algumas siglas que a gente escuta falar, por exemplo, no jornal, na televisão. Pode ser IPCA ou IGPM, essas são as duas siglas mais comuns que você vai escutar por aí. E aí o governo e esses órgãos vão medindo quanto que as coisas estão aumentando de valor ao longo do tempo, os produtos e serviços. E aí a gente consegue saber quanto que é a inflação daquele momento, que é a soma e a média, na verdade, de todos os aumentos aqueles produtos que foram medidos. A inflação segue aquela coisa que você deve ter escutado lá na escola, que é a lei da oferta e da procura. Se a gente tem, por exemplo, um produto que está sendo muito procurado, a tendência é que o valor dele aumente. E de outro lado, se a gente tem um produto que não está sendo muito procurado, a gente tem a tendência que o valor desse produto diminua também. Deixa eu te dar um exemplo. Você está a fim de comprar um videocassete, por exemplo? Então, pois é, esse produto já não tem mais valor e por isso o valor dele foi diminuindo ao longo do tempo. E você tem vontade de ter um iPhone hoje em dia? Muita gente quer ter um iPhone, então a tendência é que o valor desse produto também aumente. Só que para saber esse índice, o governo faz a média do aumento de vários produtos e serviços que a gente tem hoje. Você pode estar achando aí que a inflação é sempre uma coisa ruim, mas se a gente não tem inflação também significa que aquele país não está crescendo. Então de toda maneira a gente tem que ter um pouquinho de inflação, só que ela tem que ser controlada. E é aí que entra a galerinha lá do Banco Central que fica medindo isso e olhando como que está indo a inflação daquele período e vendo também como que está a economia. E aí tem a reunião do Copom, que é uma reunião que é feita lá no Banco Central para saber como que está a inflação do período, se a economia está indo bem ou mal. É o Banco Central também que vai escolher a meta da inflação. E depois de escolher dessa meta, a gente tem alguns intervalos para cima e para baixo que essa inflação pode variar ao longo do tempo para não ficar descontrolada. Hoje a meta da inflação é 4,25, que a gente pode variar esse valor 1,5 ponto para baixo ou para cima, que ela vai continuar dentro de um valor aceitável. Então beleza, se a inflação estiver dentro desse intervalo que a gente falou, tá tudo bem. O Banco Central fica sempre de olho nessa inflação para ver se eles vão aumentar ou diminuir a taxa Selic, porque é a taxa Selic que controla a inflação. Então para você que quer saber como que tá a inflação do período, eu vou te mostrar aqui no site do Banco Central. A gente entrou aqui no site do Banco Central, como você viu, e aqui no canto direito do site você consegue ver a inflação acumulada dos 12 meses. Como você viu aqui, a inflação está um pouquinho acima da meta, mas ainda está dentro daquele intervalo que eu te falei, de 1,5 para baixo e para cima. Então beleza, você já está sabendo tudo da inflação, agora a gente vai falar de como se proteger dessa danadinha. Safadona ela! Então beleza, você já viu como funciona essa parte da inflação, desse indicador, e agora a gente vai saber a melhor coisa, que é como saber se proteger dela. E bora lá para o primeiro investimento. O primeiro investimento para você se proteger da inflação é o Tesouro Direto. A gente tem 2 títulos lá que conseguem fazer isso aí e render sempre acima da inflação. O primeiro deles é o Tesouro Selic, ele sempre vai render a taxa Selic do momento. E como eu te falei que o Banco Central sempre fica de olho de como está a inflação do período, se ela ficar muito alta, o BC vai aumentar a taxa Selic do momento. E aí quando eles aumentarem a taxa Selic, o seu Tesouro Selic vai estar rendendo mais do que a inflação. O outro título é o Tesouro IPCA, que rende a inflação do período e mais uma taxa fixa acima dela. Então mesmo que a inflação vá lá para 200%, 400 mil milhões e zilhões por cento, Mano, você tem demência?
você vai ter sempre um ganho acima daquele valor. Hoje a gente tem lá, por exemplo, títulos rendendo 3,9 acima da inflação. Então esses títulos que eu comentei com você agora vão conseguir sempre deixar seu dinheiro rendendo acima da inflação. E a gente vai ter também outros títulos, só que agora são títulos privados de renda fixa que mantêm seu dinheiro rendendo acima da inflação. Os CDBs, por exemplo, que rendam lá pelo menos 100% do CDI, sempre vão estar rendendo acima da inflação do período. O CDI é uma taxinha que está sempre ali próximo da taxa Selic do momento. Então, basicamente, tudo que acontece na taxa Selic acontece no CDI também. A gente tem alguns tipos de CDBs que são mais raros, mas que rendem também a inflação mais uma taxa, igualzinho lá no Tesouro Direto. E também a gente tem LCIs e LCAs também, que podem render a inflação do período mais uma taxinha, ou se não, uma porcentagem do CDI também. A terceira maneira de fazer seu dinheiro render acima da inflação são as debêntures. As debêntures são títulos também de renda fixa, mas só que elas são emitidos por empresas. E a gente tem também debêntures que rendem a inflação mais uma taxa. Então vamos supor que a gente tem lá 10% de inflação. Você ainda vai ganhar uma taxinha acima da inflação daquele período. Eu acho que deu para entender já, né? A quarta maneira é pelos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, como você já sabe, eles são como se você comprasse um pedacinho de um imóvel. E todo ano, todo imóvel tem ali os aluguéis sendo reajustados pela inflação do período, porque senão aquele aluguel também começa a perder valor ao longo do tempo. Então nos fundos imobiliários é um pouquinho mais difícil, mas você tem que escolher ali os fundos que consigam render sempre acima da taxa Selic do momento. Porque se esse fundo rende acima da taxa Selic, quer dizer também que ele vai estar rendendo acima da inflação. Então esse fundo vai estar rendendo acima da inflação do período e os aluguéis vão sendo reajustados todo ano para render também acima do IPCA. A próxima maneira de se proteger também é pelo mercado de ações. E no mercado de ações é do mesmo jeito, a gente tem que escolher empresas que tenham rentabilidade maior do que a taxa Selic daquele período. E aí é a mesma coisa que eu já te falei. Se a empresa tem rentabilidade maior que a taxa Selic, significa que ela também está rendendo acima da inflação. E então aí as 5 maneiras de você fazer seu dinheiro render acima da inflação. Se você está conseguindo manter seu dinheiro rendendo acima da inflação, você já tem uma garantia que ao longo do tempo seu patrimônio vai aumentar. É muito diferente daquela pessoa que continua lá na poupança e está vendo seu dinheiro sendo desvalorizado ao longo do tempo. E como eu sei que você já saiu da poupança e já está a fim de conquistar sua liberdade financeira, aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar uma planilha para você saber em quanto tempo você vai chegar à liberdade financeira. Então clica lá para baixar ela e calcular quanto tempo você vai levar para ficar tranquilão, sossegadão lá na praia de bobeira. É só clicar aqui embaixo do vídeo e fazer o download da planilha. Então é só isso tudo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aquele abraço e bora investir!